Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a desvalorização da profissão de enfermagem. Nós terminamos o primeiro vídeo falamos da importância dos cuidados de enfermagem, ressaltamos o quanto que eles são importantes nas situações de adoecimento, mas no fim a gente deu notícias de duas situações que marcam uma certa desvalorização do profissional. E aí, seguindo o fluxo dessas ideias, neste vídeo a gente vai falar sobre desvalorização profissional. Bom, existem vários pressupostos para a gente explicar a desvalorização da profissão de enfermagem. Um deles, que é bastante controverso, polêmico, inconclusivo, mas que é um pressuposto, é o fato da profissão ser uma profissão feminina. É recorrente na profissão a gente retomar o argumento da diferença hierárquica entre masculino e feminino na nossa sociedade para explicar um pouco da desvalorização e desarranjo organizacional da profissão de enfermagem. A categoria de gênero é uma categoria interessante para a profissão porque a gente também não consegue dimensionar o papel social da enfermagem sem dimensionar também o papel da mulher na sociedade. Só que o interessante é não a gente colocar o papel da mulher ou a mulher como uma bolha desconectada das questões econômicas e políticas que movem a nossa sociedade. O interessante é a gente ver a história e o avanço dessa maior emancipação social da mulher e da enfermagem ao longo da sua história, que é associada a esses movimentos políticos que a gente tem. Se numa sociedade em que nos sistemas de valores a gente tem o homem branco, europeu, como o expoente máximo da humanidade, o padrão ouro da humanidade, então a gente tem a mulher, o índio, o idoso, o negro como subprodutos da espécie humana, ou seja, comparado com o melhor, eles são diferentes e desqualificados. Por conta dessa construção histórica de diferentes locais, de diferente valor que a atividade de cada gênero tem na nossa sociedade, a gente vai ver que o trabalho feminino ele é bastante associado ao trabalho doméstico, a um trabalho submisso, a um trabalho invisível. A questão é que historicamente a mulher esteve associada a um trabalho domiciliar, invisível, desvalorizado na sociedade, e que, portanto, associou-se a ela associou-se a esse lugar, a mulher, como algo natural do gênero feminino. Naturalizou-se que a mulher ela tem na sua essência o cuidado domiciliar, o cuidado das crianças, o cuidado aos idosos. Com essa naturalização do trabalho doméstico ser essencialmente feminino, a gente percebe que o privado, que acontece dentro do lar, o trabalho domiciliar, ele é uma esfera que foi separada da esfera pública, onde a gente tem a atuação das profissões. Então, o feminino, o trabalho doméstico, o cuidado ficou na esfera privada, ligado a questões sentimentais e subjetivas, e o trabalho masculino, a razão e o trabalho das profissões, eles ficaram no mundo fora do domicílio. Esse tipo de construção histórica, separando o local domiciliar e não domiciliar da mulher e do homem, causa um certo conflito na profissional enfermeira mulher. É como se ela tivesse que fazer um esforço para ser profissional dentro da enfermagem. Como se ela tivesse que, para poder participar do universo valorizado na sociedade, ela tivesse que negar qualquer influência das atividades do domicílio. É aquela frase que a gente já ouviu muito, eu já ouvi muito de enfermeiras, quando você passa do portão para dentro do hospital, você tem que deixar os seus problemas de casa em casa. Não necessariamente teria que ser assim, mas a valorização da neutralidade das profissões, que o trabalho lá fora é um trabalho racional e neutro, ele força a mulher a ter que abdicar do trabalho doméstico. E naturalizou-se também que o homem não tem que participar tanto da atividade doméstica. Bom, aí você poderia dizer bem assim, mas Leandro, o cuidar de criança, ele é realmente uma atividade essencialmente feminina, A mulher pare, a função reprodutiva, ela é exclusiva da mulher, e aí a amamentação é exclusivamente feminina,
né? Então a mulher, por essência, cuida das crianças. Bom, pois bem, se a gente toma isso na discussão sobre a valorização da profissão, a gente acaba reduzindo também as profissionais ao seu papel de reprodução. Em outras palavras, nós reduzimos a mulher à sua fase reprodutiva, nós reduzimos a mulher pelo ato de parir. Aí, como a gente vê na nossa sociedade naturalizado que a mulher deve cuidar das crianças, então a gente dá um tempo a mais para ela. Várias sociedades têm licença maternidade, tem países que não têm, isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? Mas valoriza-se então esse distanciamento. O que desvaloriza ela no mundo do trabalho é por conta das constantes ausências que a mulher vai ter que fazer, já que ela é majoritariamente tem uma significância maior no cuidado das crianças do que o homem. É ela que vai se ausentar do trabalho para poder cuidar da criança. O que é interessante porque assim, não se dá uma licença paternidade que dê ao homem a condição de cuidar do seu filho por mais tempo. Afinal de contas, nessa mesma mão, nesse mesmo sentido, é valorizado ou naturalizado que o homem não é ligado às questões do domicílio. Então, para que ele precisa de um tempo para poder cuidar do filho que nasceu, já que a mulher está lá? Essa visão ela tem uma implicação muito séria para a profissão de enfermagem, porque se o cuidado é essencialmente feminino e naturalizado como um papel da mulher, como é que a gente vai entender que essa atividade precisa ser remunerada quando uma profissão se diz profissão do cuidado? Então, uma parte da gente ter uma remuneração que não condiz com a importância desse cuidado para a sociedade, pelas várias situações que a gente vê escancaradas hoje na mídia, por conta da pandemia também, de salários e de contratações que são muito baixos, pagos aos técnicos e aos enfermeiros, como é que a gente pode querer que isso aumente se tem um certo senso comum, uma coisa cultural de que a mulher ela é feita para cuidar mesmo, não precisa remunerar muito não, é alguma coisa nesse sentido. A mulher que é enfermeira, ela também é inserida na sociedade, ela não está alheia, né, a todas essas questões. Então, às vezes, muitas mulheres na sua profissão, elas acabam reproduzindo uma certa submissão que ela tem dentro do domicílio em relação ao homem. Isso também explica alguma influência dessa relação diferente de gênero na atuação da enfermagem. O que a gente pode observar é que cargos de poder dentro da enfermagem, de visibilidade ou associado à liderança, muitas vezes são associados ao enfermeiro masculino. Teve uma pesquisa feita na Inglaterra, na década de 80, já está um pouco antiga, mas ela retratou que a cada 5 enfermeiros registrados na Inglaterra, 1 era homem. Quando eles foram olhar para os cargos de destaque na enfermagem dentro das instituições de saúde, 60% destes cargos eram ocupados por homens. Essa é uma situação interessante, porque parece, né, causa para a gente a especulação de que a própria mulher se sente um pouco mais confortável quando o homem está no comando, porque é algo que a gente tem vivido desde o iluminismo, né, quando a gente, 300 anos atrás, quando a gente começou a privilegiar a razão, o intelecto, né, e associou isso à atividade, ao gênero masculino, então parece que se o homem está lá para decidir, é melhor, é mais confortável. Dá uma olhadinha na internet. Então a gente observa que os presidentes dos conselhos regionais de enfermagem, nós temos 27 nos 27 estados, né, Distrito Federal, com o Distrito Federal, e nós temos o COFEM. Né? Então, assim, quem ocupa o cargo de presidente dos conselhos regionais de enfermagem? Dos 27, 8 são ocupados por homens. Isso vai dar aí aproximadamente 30%. Né? Não entra nessa conta o próprio COFEM. Né? O COFEM, quem ocupa a presidência do COFEM é um homem. A presidência do COFEM já é exercida por um homem há mais de décadas, né? E na gestão atual, além de ser exercida por um homem, o primeiro e segundo tesoureiro, o primeiro e segundo secretário são homens. Além disso, dos 3 conselheiros efetivos, né, 2 são homens. 30% de ocupação de homens num cargo associado ao poder de visibilidade, de liderança, de fiscalização da profissão de enfermagem. Like a bird on a tree,
Bom, é uma taxa um pouco alta, se a gente for reparar que de 2.300.000 profissionais que nós somos na enfermagem brasileira, um pouco mais do que isso, apenas 14,4% são homens. Então, quando a gente olha para a profissão como um todo, a gente percebe que os homens são só 14%. Mas nos cargos de liderança, tomando como exemplo um cargo de liderança, esse percentual sobe para 30%. E a relação médico e enfermeira reproduziriam essa diferença hierárquica que nós temos na sociedade, né? Em que o homem ele é mais valorizado, a atividade masculina, o masculino é mais valorizado do que o feminino. Na reunião desses profissionais, as relações deveriam ser horizontalizadas, cada um com seu conhecimento, pensando como que se faz a melhor assistência. Mas se eu vou para uma discussão em que a figura do médico, que é uma profissão ainda masculinizada, apesar de que cada vez mais mulheres fazem medicina, mas secularmente é uma profissão masculinizada, e a enfermagem é uma profissão feminilizada. Então, no micro social, se eu coloco o médico e uma enfermeira e eles vão discutir e a mulher por algum motivo se sente desvalorizada porque ele é homem, então a gente tem já uma relação de desigualdade que interfere na assistência. A gente precisa debater de igual para igual. Então são saberes que se complementam, não deveriam ser diferenciados. Bom, estes são alguns argumentos que podem explicitar para a gente por que, sendo feminina numa sociedade patriarcal, a gente pode sofrer uma certa desvalorização, uma certa submissão. Mas tem uma discussão muito interessante com relação a gênero dentro da enfermagem, que é a relação da essência do cuidado de enfermagem. Like a bird on a tree. Bom, aí a gente precisa tratar disso, porque internamente a profissão a gente tem uma situação diferente do patriarcado, que é o matriarcado. O que é isso? Se eu disser que o cuidado de enfermagem é essencialmente feminino, que por ser mulher, né, por ser feminina, uma mulher ela poderia desenvolver uma qualidade de assistência de enfermagem que é maior do que um homem daria conta, então a gente está entrando no matriarcado, que é de novo causar uma hierarquia de gêneros em que, diferente do patriarcado, agora o gênero feminino ele teria um poder maior, superior ao masculino. Na enfermagem, muitas enfermeiras assumem como verdade o discurso de que enfermagem é para mulheres. Isso é influência das escolas nightingalianas, inclusive porque a Florence Nightingale acreditava que se você recrutasse mulheres, e se você recrutasse mulheres nobres, ou mulheres de boa escolaridade, ou mulheres de boas condições sociais nobres, né, para exercer a enfermagem com devoção, com dedicação, são crenças da Florence Nightingale, você elevaria o prestígio da profissão de enfermagem. Mas a questão é que ela pode ser hoje uma profissão exercida majoritariamente por mulheres, mas não precisa a enfermagem ser feita obrigatoriamente por mulheres. O que é muito interessante na profissão, porque existem outras profissões que são eminentemente femininas e que não tem uma discussão de gênero com relação ao conteúdo ou essência do que se faz na profissão. Né? Se você for observar a profissão de nutrição ou serviço social, a discussão de gênero está numa mera discussão do discurso, né? Da linguagem utilizada. Na enfermagem, além da questão do discurso, você está implicando, a gente implica o gênero com o conteúdo e a qualidade daquilo que vai ser feito. Pois bem, existem vários atributos que são necessários para um bom cuidado, né? Nenhum deles comprovado que é essencialmente pertencente, naturalizado a um gênero ou outro. Então, na verdade, uma das coisas que a gente deveria parar de fazer é classificar ou hierarquizar quem faria melhor o cuidado de enfermagem a depender do gênero. Uma boa justificativa para isso é porque se você olhar o enfermeiro que se espera na formação superior, nenhuma das atribuições, das competências ou das habilidades que são colocadas na diretriz curricular nacional são habilidades ou competências que são femininas ou ligadas à questão de gênero. São habilidades e competências que um ser humano pode desenvolver independente do seu gênero.
Bom, o que é interessante a gente discutir com relação a isso é que, primeiro, as mulheres da enfermagem, elas não devem se sentir desqualificadas em momento algum pelo fato de elas serem mulheres. E essa discussão ela tem ficado um pouco para trás com cada vez mais o avanço que a mulher tem na sociedade de firmar o seu local como o local que ela deseja estar, não associado à questão de reprodução, mulheres que não aceitam o papel que a sociedade tradicionalmente querem colocar para ela, né? Isso faz com que, se a gente pensar que quando você for discutir com homens ou na figura do médico ou qualquer outro profissional, você não deve se sentir desqualificado por conta de ser mulher. Essa é uma questão que tem que ficar no passado. A gente tem que lutar e fazer enfrentamentos com relação a isso. Uma outra situação é que os homens dentro da enfermagem também não deve se sentir um astronauta como se ele tivesse entrado no reino do feminino, né? Porque também não é uma realidade. As competências que a gente tem para desenvolver cuidado de enfermagem não tem nada dizendo que faz parte da essência feminina, até mesmo porque feminino e masculino são social e historicamente construídos. Porque assim, você entra no ensino superior, você está animado, você vai ser um profissional daqui a 4, 5 anos, né? Você empolgado com a ideia, e aí você começa a estudar o cuidado de enfermagem, e na hora que você abre o livro, o tempo inteiro a enfermeira faz isso, a enfermeira deve fazer aquilo, aí a enfermeira não sei o que lá, a enfermeira não sei o que, e esse gênero feminino causa um certo estranhamento, assim, o que eu estou fazendo aqui? Bom, a questão é justamente essa, nós temos que superar essa discussão. Né, independente do que está no livro ou independente do que se diz no discurso matriarcado, o cuidado de enfermagem ele tem que ser pensado com cientificidade, ele tem que ser pensado com humanidade, com humanismo, né, ele tem que ser pensado com ética e a gente precisa de bons profissionais que pensem e reflitam o cuidado desse jeito, pratiquem o cuidado desse jeito. Bom, como eu disse, esse é um assunto controverso e por mais que eu tenha chegado a alguma conclusão aqui, a gente sabe que tem muito para ser relatado com relação à questão de gênero e a profissão de enfermagem. Você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo para a gente conhecer as realidades locais de quem está assistindo. Se você quiser ler algo sobre isso, eu vou deixar a referência bibliográfica aqui embaixo. Algumas são livros que você pode adquirir, outras estão disponíveis na internet. Artigos bastante interessantes sobre a questão de gênero e a construção histórica da identidade da enfermagem. Eu sei que várias portas se abriram, que este assunto ele não é um assunto que se esgota aqui, mas o bacana é a gente poder vir aqui provocar reflexão. Então, obrigado por terem assistido. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais.